Gente, eu tô com esse vídeo para fazer já faz um bom tempo. E é sobre uma JBL Party Box on the Go. E demorou um pouquinho para eu poder achar informações sobre ela. E eu não fiz a gravação da placa e do reparo, mas eu vou estar explicando aqui para você que tem uma Party Box dessa, uma JBL dessa, que não é barato, né? Para você estar comprando, e para ter um equipamento desse parado em casa é jogar dinheiro fora. Então, essa Party Box chegou para eu consertar e a gente teve um pouco de trabalho para abrir ela, porque ela abre pelo fundo, né? Abre pela parte de baixo. Aos poucos você vai desparafusando, vai destacando o fundo dela até ter acesso às placas. E ela possui uma fonte ATX de 19 volts, uma fonte chaveada, né? A fonte dela, a gente não tem muita informação, não tem documentação, não tem esquema elétrico, não tem muita coisa sobre ela na internet não. Então a primeira coisa que a gente fez foi verificar a fonte, trocar capacitores, checar a voltagem. Ela é uma fonte de 19 volts na saída, ela possui 6 terminais na saída, na verdade são os de alimentação e os de retorno de USB e auxiliar. E ela não ligava. O cliente entregou pra gente verificar essa placa, essa Party Box, ela não ligava. Aí a primeira coisa que a gente fez foi desmontar. Você desmonta ela pelo fundo, a parte de baixo primeiro, e depois vem soltando os parafusos e ela vai se desmontando. No desmonte, né, a gente teve acesso à placa principal, que seria essa placa aqui, né, que tem os terminais. Aqui é onde entra a energia, né? A energia entra por um cabo flex aqui nessa etapa. E uma coisa que eu achei engraçado é que a saída dele e o sistema de carga é tudo misturado aqui na placa, então você não tem muita noção do que você está fazendo, porque não tem o esquema elétrico. Então, o que a gente fez? A gente fez teste de carga, teste de bateria, e ela simplesmente não ligava, não dava sinal de carga, não dava nada, ela estava parada. Aí a gente começou a fazer varredura, medir as saídas. Tem 3 CIs aqui que eu acredito que sejam responsáveis pela amplificação. Tem um PWM e outros controladores aqui. Aí depois de muita pesquisa, a gente foi encontrando os problemas e foi resolvendo aos poucos. Mas o básico, o essencial, aliás, da caixa, eu vou mostrar agora. Tem aqui os comandos, os controles. Aqui, deixa isso aqui para depois. Então o que eu fiz? Eu fui varrendo, medindo com o multímetro continuidade, fui medindo os transistores. Essa etapa aqui não havia nenhum tipo de curto, né? Fui medindo chave, entrada de energia, e eu percebi que os 19 volts eles chegavam até o pé de um diodo que fica aqui, provavelmente este diodo aqui, ó. Eu não me lembro mais, mas acho que é um desses dois.
mas não passava para a bateria e não havia voltagem no fio vermelho da bateria, porque a bateria dela possui vários fios de carga. Aí continuei a varredura, continuei a pesquisa, continuei medindo até que eu cheguei nessa área aqui, que é a área dos potenciômetros. Tirei essa espuma, né, esse feltro que tem aqui de proteção, e embaixo dele existem capacitores e existem transistores e circuitos integrados. E pesquisando, eu encontrei um curto aqui nessa área. Havia um curto aqui, ó. Aliás, aqui nessa área aqui havia um curto. Então fui caçando o curto, tirei os capacitores, esses amarelinhos, fui tirando eles dessa área aqui, ó, dessa área aqui, e o curto permanecia. Aí, depois de muito teste, eu resolvi tirar o seisinho, que é um seisinho de 5 pernas. Deixa eu ver se eu consigo aqui mostrar para vocês no vídeo. Seria um seisinho de 5 perninhas, tipo esses daqui, ó. E eu resolvi retirá-lo da placa. Retirei, voltei a medir, já não havia mais curto, nenhum curto na placa. Aí coloquei no microscópio para medir, para poder fazer uma varredura, e não consegui identificar porque o componente não tinha nenhuma identificação, nenhum código, nenhum número, nada. Aí o que eu fiz? Eu deduzi que poderia ser um circuito controlador de carga, um step down de 3 ou de 5 volts. Vi que ele direcionava para esses processadores que tem aqui, ó, dela, né? Ele sai daqui, faz o controle de carga e vem para cá. Então eu deduzi que era o circuito integrado responsável pelo controle de carga do processador para dar identificação à memória dele e disparar o sistema de carga e o liga-desliga. Então o que eu fiz? Eu fui atrás de uma placa de tablet desses antigos, né? Acho que não necessariamente placa de tablet, mas qualquer placa que tenha esse tipo de circuito lógico. Eu olhei nas posições e nas medidas próximas. No caso desse tablet grandão que eu desmontei, é um tablet da DL, mas eu acredito que os mais novos também têm. Eu peguei este seisinho aqui dessa área aqui que eu coloquei antes, essa área aqui, ó. Ela estava alimentando os processadores e a memória, então eu deduzi que deveria ter a mesma função, apesar de não ter a mesma nomenclatura. Então o que eu fiz? Eu peguei e retirei o seisinho, né? Eu retirei o CI, no caso aqui tem dois idênticos, eu tirei um deles que tem um capacitor grande e um seisinho igual. Eu retirei o CI, o capacitor. Tá vendo aqui, ó, ele tem 2 perninhas e 3 perninhas do outro lado. Eu tirei este aqui. Se você olhar na placa da JBL, você vai ver que é a mesma disposição. Tem o mesmo capacitor,
e o mesmo CI um do lado do outro, igual está aqui, ó, o circuito integrado e o capacitor do lado. Então eu retirei esses componentes do tablet, sabendo que a placa do tablet estava boa, né? Não havia risco de pegar um componente com defeito, e fiz a substituição do circuito integrado nessa área aqui, ó. Se a foto estiver correta, é esta peça aqui, ó. Tem um capacitor do lado. Fiz a troca, conectei a JBL na carga, e para sorte, né, do cliente e minha também, porque se eu tivesse feito o serviço e não tivesse conseguido reparar a caixa, eventualmente eu não poderia estar cobrando do cliente. Mas para minha sorte e sorte do cliente, o problema da caixa JBL foi sanado e o cliente voltou para casa feliz com a caixa funcionando. Então, se você tem uma JBL Party Go on the go, né? Party Box on the go, e ela não está ligando, meça todo, meça a fonte, meça os diodos, meça os capacitores e certifique-se de que a carga está passando por estes circuitos integrados. A placa do tablet que eu usei foi daqueles BL 2.6, né, o Android. Então são placas que quase não se usam mais, né? E algum técnico, amigo seu, alguém na sua casa deve ter um tablet desse parado, com a tela quebrada ou coisas do gênero, e você pode estar reaproveitando os componentes destas placas, né, para estar retirando e fazendo o reparo da sua Party Box, né? No caso aqui tem também, ó, tá vendo, ó, o circuito integrado de 5 pernas mais o capacitor e logo próximo dele o processador. Então acredito que essa área que eu retirei o circuito integrado seja uma área de controle de disparo e funcionamento do processador, e por isso a caixa JBL da cliente não ligava e não dava nem sinal de carga, ou seja, estava totalmente parada. Não consegui informações na internet, não consegui datasheet, não consegui esquema elétrico. Então a gente foi por mérito e por profissionalismo. E eu estou colocando esse vídeo para ajudar você, para você estar ajudando outros. E se for útil e te agradou, não esquece de se inscrever, deixar o seu like e estar compartilhando para os seus amigos. E é isso aí. Então já sabe, se a sua Party Go parou, não está funcionando, faça todas as medições, né, capacitores, diodos, resistores. Não encontrou curto, vá no sistema de carga, troque capacitores, verifique fiação. E no meu caso foi esses dois componentes aqui, ó, o capacitor e o circuito integrado. Produto consertado, entregue para o cliente há mais de uma semana já, funcionando. É isso.